Eu falo sobre endometriose, que é uma doença que aflige tantas mulheres, né, doutor Basmal? Endometriose acomete um grande percentual das mulheres, sobretudo no período exatamente reprodutivo, ou seja, dos 14, 15, vai até os 45 anos, podendo acometer. A gente até tem mitos e verdades para você em casa entender o que de fato é real e o que não é, quando o assunto é endometriose. Vamos ver o primeiro deles? Endometriose é uma doença causada apenas pelo excesso de menstruação. Não depende disto, o mecanismo do desenvolvimento, do aparecimento da endometriose não é o fluxo menstrual excessivo. É uma doença específica, multifatorial, tem muitas causas, né? E está muito associada à menstruação retrógrada. Essa é a teoria, ou seja, parte do sangue menstrual, que ao invés de descer todo pela vagina, saindo do útero, parte reflui pelas trompas, né? E cai dentro do abdômen, e lá dentro acontece um monte de coisas. Então, é um mito. Vamos ver o próximo? A endometriose não tem cura. É verdade. É verdade. Mas isso é importante a gente deixar, assim, um comentário anexo importante. Ela não tem cura no sentido estrito da palavra, mas ela é uma doença que a gente administra muito bem, trata bem, desde que a pessoa siga os cuidados recomendados por profissionais acostumados. Eu pergunto a você, Kátia, a pessoa que tem hipertensão cura? Não, é uma doença crônica. E quem tem diabetes cura? Não cura. Ou seja, tem que acompanhar toda a vida a sua doença, indo na rotina da consulta. Mas pode ter uma qualidade de vida excepcional, sem sombra de dúvida. Portanto, ela não tem cura, mas as pessoas podem ter boa qualidade de vida. Bom, para mais uma. A falta de tratamento da endometriose pode fazer com que a doença atinja outros órgãos. Sem dúvida. É verdade. Na realidade, é aquilo que nós falamos. Se existe o fluxo menstrual que desce do útero, que vai descer pelo útero, sai pela vagina, e se parte dele derrama dentro do abdômen através das trompas, essas células que caíram lá dentro, que são células que têm mecanismos de... Elas não têm qualidade, digamos assim. Elas são mais viscosas, elas causam problema à medida que se implantam dentro do abdômen, cria raízes e aí começa realmente toda a problemática. Quer dizer, quando a mulher menstrua, esses focos de endometriose podem estar no intestino... Ele vai atingir, olha quem está perto. Todos menstruam juntos. Olha aqui, bexiga, reto, intestino, vagina, tudo que vai sendo acometido pelas células que vão se agregando e se agarrando e se grudando, vão criando raízes, levando ao sofrimento e acomete a doença em qualquer órgão da pelve, com algumas especialidades, vamos dizer, os ovários, por exemplo, os ligamentos que ficam atrás do útero, o intestino e assim por diante. E o problema é a aderência, né? Quer dizer, essa endometriose gruda num órgão, acaba grudando num outro órgão de uma forma inadequada e isso pode trazer problemas sérios de saúde. Leva porque não é que é só que grudou. Cada foco funde e cada foco no período menstrual, ele sangra, agudiza a doença, sofre, sangra naquelas áreas, a natureza quer colar e essas células que têm características diferentes de adesão, elas têm uma espécie, vamos dizer, de qualidade de grudar maior. A natureza, e essas mulheres não tendo uma defesa imunológica, não produzam substâncias que destruam essas células, então vão criando raízes. São verdadeiros implantes que todo mês sofre. Então, à medida que ele sofre, ele sangra, a natureza quer curar, tenta cicatrizar, cola mais e cola mais. Então você vai ter... Como se fosse um piche. Exato. E termina lesando parede de órgãos, penetrando nas paredes de bexiga, nas paredes de útero, nas paredes de intestino
e aí é quando é importante o diagnóstico precoce. E daí tantas dores que essas mulheres que têm endometriose Todos. relatam, né, doutor? Muitas dores e com comprometimento da vida sexual, da vida profissional, porque a endometriose, eu diria assim, ela causa dor e causa infertilidade em grande número de pacientes. Cerca de 15% das mulheres, no seu período fértil, elas são portadoras. E olha só, é sangue que caiu dentro. Mas toda mulher que cai sangue dentro do abdômen pelas trompas vai ter endometriose? Eu acho que não. Não, mas você sabia que cerca de 70%, 80% das mulheres, se eu fizer uma laparoscopia e olhar dentro da barriga dela ou um ultrassom no período menstrual, vai ter sangue lá dentro. Ah, é? 80% tem. Mas não vira Não vira a endometriose. A máquina humana depura, limpa e absorve. É onde vem toda essa multifatoriedade que pode justificar por que certas mulheres têm têm a endometriose. Veja, 80% tem sangue dentro e só 10, 15% desenvolve a endometriose. Olha, a gente tem algumas dúvidas de telespectadores. Vamos ver a primeira? É da Gabi. A obesidade é um fator que resulta em endometriose? Não. 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 Tem mulheres, ao contrário, existe um perfil quase, muitas vezes, de mulheres magras, E com endometriose. ansiosas, ativas e tudo mais, e que tem endometriose. Obesidade, não. Talvez uma relação com o útero virado para trás, o útero retrovertido. Às vezes, porque facilita, digamos, que o sangue que vem descendo do corpo saia pelas trompas e caia mais fácil. Isso também não quer dizer que toda mulher que tenha esse útero invertido tenha endometriose. Retrovertido. Não é. É bom não ficar assustado. Ah, meu Deus, meu útero é retrovertido. Não é. Viu? Mas obesidade não tem. Não tem nada a ver. Não. Vamos ver mais um? Marcela Quadros, é possível engravidar tendo endometriose? Sim, é possível. Dificulta. A infertilidade está associada com endometriose em metade dos casos. Mulheres que têm infertilidade, você vai ver, 40% a 50% estão associadas à existência da endometriose. Entretanto, a gravidez, ela sobrevém, espontânea ou com tratamento, e é uma maravilha, né, Kátia? A mulher que engravida com endometriose, eu fico feliz, porque é a forma melhor de tratamento. Sim, porque você não tem a menstruação, que é o que faz esses A menstruação, focos sangrarem, exatamente, né? E os focos que respondem na mesma época da menstruação dormem, fibrosam, atrofiam, e aí é uma forma saudável, digamos, natural, de a mulher estar, digamos, até curando. Mas qual o percentual de mulheres que têm endometriose e que têm dificuldade em engravidar? É muito grande? É isso que eu falei. Nós vamos encontrar cerca de 40% de mulheres inférteis são portadoras de endometriose. Mas tem muitas mulheres que são inférteis e não sabem por quê. Quando vão ver que não conseguem engravidar, descobrem que tem endometriose, né? Sim, sim. Por isso que na investigação da endometriose, hoje a gente fala, estamos tentando fazer que haja cada vez mais gerações de mulheres que desde muito cedo cheguem a uma conclusão do diagnóstico, ou seja, precoce. Meninas que têm dor menstrual, 14, 15 anos, aquelas dores rebeldes, acompanha, não adianta enganar, dá remedinho, dá pílula, bloqueia, não, ela vai aliviar a dor, mas hoje nós sabemos que o uso dos remédios, dos hormônios, podem fazer apenas enganar a doença. Portanto, muito cuidado com isso, mas o diagnóstico precoce. Quer dizer, usar anticoncepcional não é tratamento. Não é tratamento, alivia a dor, administra a moléstia, para num dado momento da menina jovem, você ir a um tratamento mais efetivo. Tá. Com diagnóstico absolutamente bem localizado através dos recursos da clínica e das imagens. Vamos para mais uma pergunta? Vamos ver a próxima? Como identifico e quais sintomas? Pergunta a Janete. Olha, Janete, assim, o fundamental é a dor. A dor menstrual, a dor mesmo no meio do ciclo e que se agrava no período perimenstrual, ou seja, os dias que antecedem, aquilo vem, vamos chamar de maré montante, a dor vai vindo, chega o período menstrual, agudiza. Esse tipo de sintoma, dor ao coito,
A dor ao coito, que chama-se dispareunia, essa dor ao coito é um sinal importante. Acende uma luzinha. Tenho tido dor da relação até mais quando se agudiza no período próximo à menstruação. Quer dizer, esse é um sintoma, um sinal que a mulher tem que ficar atenta, Sem né? dúvida. É a dor e a dor menstrual, a infertilidade, que não é um sintoma, mas é o fato, não é? E a cólica menstrual mais exacerbada. E não é normal, gente, sentir dor, sentir cólica. Às vezes as mulheres falam assim, é normal, minha mãe tinha, eu tenho, minha filha terá, e não é assim, né? Não. A dorzinha, aquilo, Sim, desconforto, leve, né? é um órgão que está trabalhando, é um órgão oco, está expelindo a menstruação, aquilo dá um desconforto, um dia, dois. Agora, eu falo, é a dor, quadro de dor, eu estou com dor, dor rebelde, dor teimosa, dor que resiste aos medicamentos analgésicos comuns. Eu não vou citar nome de remédio, mas qualquer desses analgésicos todo mundo conhece. Vai tomar, olha, doutor, e às vezes vem doutor, estou com endometriose, será? Eu tenho dor menstrual. E como é que você faz? Alivia com alguma coisa? O que é que elas falam? Eu tomo um tal desses remedinhos até popular. E melhora, eu já digo, não é bem isso, né? Não é endometriose, não é bem né? isso. Mas é bom que investigue quando tem dúvida. Sim. Porque na maioria das vezes, se um painelzinho acende uma luzinha vermelha, vai ver. É naquela hora que você vai investigar. Como quando você dirige um automóvel e acende o painel, você vai ver. Né? Exatamente. Então vamos investigar. Vamos para mais um mito ou verdade, ó. A laparoscopia é indicada para tratar todos os tipos de endometriose? Olha, a laparoscopia e eu sou meio suspeito para falar dessa técnica, porque eu sou mais antigo, eu sou o vovô da laparoscopia. Né? Eu faço laparoscopia desde a década de 60. Você tem ideia, você não era nascida, mas eu já fazia. Então, aqui dá para tratar, mas existe o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Quer dizer, não é para todos os tipos de endometriose, né? Não, você pode tratar, depende se é endometriose dor, endometriose infertilidade, como é a avaliação clínica, como os exames de imagem focam os pontos estratégicos e agridem mais, e aí você vai dar medicamentos, dispositivos hormonais intrauterinos, até implantes, a própria pílula para administrar mulheres na casa dos 40 e tantos anos você pode administrar e não vai mais mexer com ela. Daqui a pouco ela entra na menopausa e não vai menstruar e as endometrioses espalhadas por ali, não tendo estímulo, elas vão atrofiando. Mas e nesse caso, a mulher que tem endometriose, que já está entrando no climatério, que é a fase que antecede, né, a menopausa, se ela teve aderência de um órgão com o outro, quando ela deixa então de menstruar, a aderência se mantém, quer dizer, aquele prejuízo já está somado ou não? A aderência em si, ela não, às vezes você nem sabe que tem. Nós que operamos ou vamos colocar um laparoscópio lá dentro, que é uma técnica, né, de colocar lá dentro uma óptica com câmera, olha bem nesses painéis de televisão com ultra, né, detalhe. Você sabe que na laparoscopia, na videolaparoscopia, eu tenho maior precisão do que se eu abro uma barriga. Eu jogo uma lâmpada de 400 watts, eu olho 20 vezes maior. Exatamente. Então, nesse tipo de coisa, a laparoscopia é mágica. Agora, nessa fase, a mulher vai chegando nesse período, você tem que administrar, não mexer muito com ela, e ela vai chegar na menopausa e a menstruação dela vai parando e ela vai indo para digamos, a regressão do quadro endometriótico. Vamos para mais uma pergunta que chegou para a gente. Dá para você mandar suas dúvidas também, viu? mulheres@tvgazeta.com.br ou no @Gazeta Mulheres no Instagram. Cólicas menstruais que surgem na idade adulta, são normais, doutor Basbal? Olha, é a Isa. Ô Isa, você fez uma excelente pergunta. Na verdade, existe a dor menstrual primária e secundária. A cólica menstrual que vem na idade adulta, a gente já chama de secundária. E ela, em geral, está associada a doenças. Miomas, endometriose, cistos,
doenças que não necessariamente, eu gostaria de deixar enfático isto. Sempre que tem uma dor pélvica, não é que seja ginecológica. Pode ser intestinal, pode ser urinária, pode ser ortopédica, neurológica e de todas as origens, né? Eu estou tendo um caso recente que eu tive lá, paciente menina jovem, e pesquisaram tudo e afastaram. Eu disse, já procuraram ver se não é uma psoite, que é uma inflamação do músculo, e que era um quadro doloroso dramático. E no fim era isso? E era uma psoite. E você tem que reconhecer por eliminação, ver postural, fazer uma investigação adequada, afasta por eliminação as outras coisas e foca e trata com a objetividade e vai à cura. Um beijo para você, viu, Isa? Vamos ver a próxima dúvida? Da Patrícia Fagundes. Quais são os melhores tratamentos? Quem tem ovário policístico pode engravidar? Quer dizer, tem endometriose e também ovário policístico? Olha, pode. Ovário policístico é uma outra doença, é uma outra patologia. Pode engravidar, tem dificuldade, porque as mulheres que têm ovário policístico, Patrícia, elas têm uma dificuldade para ovular. A ovulação é mais ocasional. Associa-se muitas vezes, não necessariamente à síndrome do ovário policístico. Clássica é assim, a mulher é mais gordinha, ela pode ter uma pilificação um pouquinho maior, ela pode ter um pouco de acne, mexe com o metabolismo do açúcar dela, né? Associa ovário. Ela pode engravidar, mas pode ter dificuldade, mas engravida com tratamento. Tá. Sobretudo remédio. Agora, a associação ovário policístico e endometriose não é tão comum. Eu teria que ver uma doença e a outra doença. É uma coincidência de fatos. Um não causa o outro, nem está associado. Vamos para mais uma pergunta? Da Gi. Tem como ter endometriose e não sentir dor no período menstrual? A dor no período menstrual, em geral, está associada sim. Está associada. Mas, uma coisa que eu enfatizo é o seguinte, Kátia. Às vezes, e não é incomum, você vai encontrar, nós que lidamos com isso, com a endometriose, nos vários estágios, que você vai ter estágio 1, 2, 3, 4, mínima, leve, moderada e severa, você vai ter sinais muito discretos quando você vê a doença e ela tem sintoma para burro, muito sintoma. Então essa relação clínica às vezes não bate. Agora, não ter dor no período menstrual é muito raro na mulher portadora de endometriose. Em geral, está ligado, sim, com a endometriose. Não que dor no período menstrual seja endometriose. Ah, sim, mas quem a tem recíproca endometriose é mais, exatamente. Tem dor. Embora a mulher que tem endometriose, durante o ciclo inteiro ela pode ter dor. Ela tem dor da relação o ciclo inteiro, mas vai agravando no período pré e intramenstrual. A gente pode dizer que a hereditariedade também conta na endometriose ou não, doutor Basbal? Eu diria um caráter familiar, temos que considerar sim. Considerar sim, porque a gente sabe que quando tem familiares próximos, irmãs, mãe, primas, primeiro grau, a incidência da endometriose alcança às vezes 8 vezes mais nessa possibilidade. Então, o antecedente familiar é muito importante. Olha, converse sempre com o seu médico, viu? Às vezes você acha que tem um sintoma que não é associado. Vou no ginecologista falar sobre outro assunto, outra dor que eu tenha. Fale, converse. Nunca é demais. Antes de ser um ginecologista, um médico é um clínico geral. Depois faz a especialidade, nesse caso, da ginecologia. Então, pergunte tudo, anote, não tenha vergonha de perguntar não, viu? Vou passar os contatos do Dr. Cláudio Basbal. A gente tem aqui um e-mail que é o atendimento @claudiobasbal.med.br e o site, né? Que é claudiobasbal.med.br, né, doutor? Exatamente. Obrigada mais uma vez. Obrigado sempre a ótimo você. quando o senhor está aqui, Que bom, viu? muito obrigado. Bom te Agradeço rever. bastante. Obrigado. Sempre